Espero poder contribuir com a minha experiência aí nos últimos anos nessa área de educação financeira. Vou aqui já colocar a apresentação para vocês, compartilhar, né? Só um minutinho. Aí, assim que vocês estiverem visualizando, professor, quando estiver visualizando, você me avisa. Tudo aqui. Só precisa clicar depois no ocultar. Naquele... Isso, legal. Estamos vendo sim. E não se preocupe com o barulhinho do chat, que conforme as pessoas forem escrevendo, fica dando um barulhinho, eu vou selecionar e no final eu passo para você, tá bom? Boa palestra. Perfeito. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar um tema realmente muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo atualmente, né? E eu vou falar do como levar bem a vida financeira com a crise e também em momentos que não são crise, né? A educação financeira cabe bem em qualquer momento das nossas vidas. Antes de começar a apresentação, gostaria de falar o que me levou, né? O que me fez chegar a contar um pouquinho da história de como eu me tornei um educador e coach financeiro. Durante anos, eu tive uma empresa de informática, desde 1990 até 2010, e em 2008, comecinho de 2008, como eu cuidava da parte financeira da empresa, a parte fiscal, controlava toda essa parte do dinheiro, vamos dizer assim, os meus colaboradores endividados, principalmente, vinham fazer o que na minha sala? O que vocês acham que eles vinham fazer, né? Infelizmente, né, a maioria, eu tinha 59 colaboradores na época, a maioria estavam endividados e vinham pedir empréstimo, pedir aumento, pedir antecipação de férias ou 13º, vinham pedir antecipação, às vezes até pedir para ser mandado embora, fazer o acordo para poder sacar o fundo de garantia, né, e poder pagar as dívidas, né, que não eram poucas, né? E eu, por muitos anos, até 2008, até comecinho de 2008, eu vinha num processo nesse sentido de ajudar, entre aspas, esses meus colaboradores dessa forma. Só que eu percebi que a maioria deles voltava na minha sala com uma frequência cada vez maior e com dívidas cada vez maiores também. Caramba, como é que pode, às vezes, né, o que está acontecendo efetivamente? Porque a maioria volta com uma dívida maior, às vezes sacou um fundo de garantia, pagou a dívida em 6, 7, 8 meses, está de novo enrolado com a questão financeira, antecipou férias, antecipou 13º também, pagou em meses, poucos meses já estava endividado novamente. Então, eu comecei a estudar um pouco mais profundamente sobre o assunto e verifiquei que a grande questão não é o quanto às vezes a gente ganha, não é quanto a gente tem de valores disponíveis, mas é a forma como a gente administra os nossos recursos, né? Isso está muito linkado à educação financeira. Então, pessoas educadas financeiramente, pode perceber, elas conseguem fazer as coisas de um jeito planejado, de um jeito mais tranquilo, para que possa efetivamente comprar aquilo que deseja, realizar seus propósitos de vida de uma forma que não vai atrapalhar a vida financeira ou orçamento mensal. E aí eu falei, puxa vida, eu estou ajudando no sentido contrário, porque eu estou antecipando férias, antecipando 13º, fazendo acordos, isso tudo, e eu não estou atacando a causa do problema, que é a falta de educação financeira. Aí eu reuni todos eles no começo do ano, né? E falei, olha, pessoal, infelizmente ou felizmente, eu acho para vocês, nós não vamos continuar com esse processo de ficar antecipando férias, 13º, fazer acordo, essa coisa toda. Nós vamos montar, já falei com os meus outros sócios, né? Nós vamos montar um treinamento, nós vamos atacar a causa do problema. Estou montando um treinamento de educação financeira, que é para ajudar vocês efetivamente a ter melhores hábitos e costumes para poder sair de uma forma estruturada dessa situação. E foi assim que eu fiz. E aí comecei a educar os colaboradores, né, dividi em 2 turmas, cada um tinha que trazer para o treinamento uma pessoa da família, quem era casado trazia o cônjuge de preferência, podia trazer o pai, a mãe, o irmão, não importa, a namorada, o namorado, e foi muito legal, porque eu comecei a perceber que efetivamente aquilo estava começando a fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Nem todos, né? Porque quando algumas pessoas participam do treinamento, né? Alguns vão se dar muito bem, porque vão praticar aquilo que viram no treinamento e vão ter resultados. Outros vão praticar mais ou menos, mas vão ter alguns resultados, e que é a turma que não vai praticar absolutamente nada.
Mas dentro da minha empresa, o que aconteceu? Aqueles que praticaram, efetivamente começaram a dar sinais de melhoria, de ficar mais felizes, de estarem mais com a qualidade de vida melhor. E isso foi um exemplo para aqueles que, de repente, não, naquele primeiro momento, não praticaram nada. E aquilo foi se tornando um evento bacana com todo mundo. Em 2010, vendo o resultado que eu tinha feito lá, eu não, né? Mostrado a educação financeira, ensinado alguns hábitos e costumes legais para as pessoas, eu resolvi sair da minha empresa para me dedicar a esse trabalho em outras empresas e até em escolas, né? Então foi assim que começou tudo, e desde 2010 eu estou trabalhando com educação financeira, sou coach financeiro, ajudando pessoas a encontrar o seu equilíbrio, a encontrar o seu verdadeiro propósito, a administrar melhor os seus recursos financeiros, ok? Então vamos começar a palestra, né? Eu queria saber de vocês, pena que eu não estou vendo o rosto de vocês, eu gosto de fazer as palestras de forma presencial, porque eu gosto de interagir com o público, né? E eu gostaria de perguntar para vocês, existe alguma relação entre a vida financeira de uma pessoa e a questão da saúde? O que vocês acham? Reflitam aqui comigo. Pessoas que estão endividadas, por exemplo, estão sempre endividadas, sempre ali, né, com problemas com o banco, renegociando dívida, barulhinho aí no chat, aí tem muita gente colocando que sim, né? Sim, que seja isso, com certeza, sim, absolutamente. Então, assim, o que eu percebo? As pessoas ficam com depressão, as pessoas não se alimentam direito, as pessoas não dormem direito, ou seja, gera uma série de situações incômodas para a saúde dessa pessoa, né? Outra questão também que acaba envolvendo a vida financeira, a família. Vocês acham que impacta na família a vida financeira de uma pessoa, principalmente se a vida financeira for desestruturada? Com certeza vai impactar, né? Infelizmente, quantos casais eu já tive a oportunidade de trabalhar, felizmente, por um lado, que durante o trabalho a gente conseguiu resolver os atendimentos, a gente conseguiu resolver essa questão financeira, eles saíram dessa situação e não chegaram ao ponto da separação. Mas, infelizmente, alguns casais acabam se separando. E um dos principais motivos de separação de casais é na questão devido a questões financeiras. Eu tenho um amigo que é advogado que trabalha nessa área da família, né, advoga para as questões da família, e ele falou que 50% dos casos de separação são motivados por questões financeiras, ok? E também na questão do trabalho. Afeta o desempenho profissional da pessoa, né, principalmente se a pessoa está bem, né, financeiramente, lógico que afeta positivamente, né, mas se está mal, acaba gerando realmente sérios problemas de desempenho para a pessoa, e algumas pessoas acabam até, infelizmente, perdendo o emprego devido a essa situação, porque a produtividade delas diminui, né, e às vezes a empresa não tem uma área para ajudar, uma questão de poder ali estar trabalhando a educação financeira dos seus colaboradores. De 2010 até hoje, eu lembro quando eu saí da minha empresa, que até alguns amigos falam, mas você é louco, sair da sua empresa depois de 20 anos, que você tem, né, um prolabore legal, você tem uma condição de vida legal, mas já não era mais o meu propósito. Quando eu cheguei no final de 2010, eu falei, caramba, no início de 2010, eu falei, não, o meu propósito agora é poder ajudar pessoas, né? Mesmo que no começo eu não tenha a mesma renda, não tive mesmo, foi um período até as pessoas poderem me conhecer, me contratar, mas de 2010 até hoje subiu muito a procura das empresas, procurando profissionais para ajudar nas questões financeiras dos colaboradores, porque as empresas perceberam que quando você tem a vida financeira impactando na família, na saúde e no desempenho profissional, a qualidade de vida das pessoas é muito ruim. E então, empresas com setores de RH que se preocupam com a qualidade de vida realmente dos seus colaboradores estão investindo hoje, sim, na educação financeira dos seus colaboradores. Mas vamos continuar. O ambiente atual gera uma série de dúvidas, né? Nós estamos aí num momento aí que a gente ainda não sabe, depois de praticamente 3 meses que começou a questão do isolamento social, né? Algumas vezes aí tendo que parar as atividades, outras diminuindo as atividades, muitas pessoas trabalhando home office, ou seja, nós estamos ainda sem saber exatamente quando as coisas vão efetivamente voltar a um nível, não digo que vai voltar o que era antes, né? Mas
voltar mais ou menos o que era antes, né? A gente ainda não sabe exatamente quando as coisas vão voltar a ocorrer como ocorriam, e uma série de dúvidas, né? As pessoas, infelizmente, tem pessoas que hoje estão mais para o lado negativo do que o lado positivo. Eu quero falar para vocês o seguinte: eu tenho já mais de 50 anos de idade, 54 anos de idade, e já vi várias crises, já acompanhei várias situações, crises assim do Brasil, crises que envolvem mais países, né? E crises pessoais, né? E uma coisa eu sei: todas as crises passam. Todas, pessoal. Então, isso vai passar. E pela minha experiência, já depois de mais de 50 anos de vida, vai mais para o lado da positividade, é bem melhor para você. Porque se você se deixa envolver pela negatividade, você se trava. Você acaba não fazendo coisas que você poderia estar fazendo até nesse momento de tantas incertezas, aproveitando oportunidades. A oportunidade que muitas pessoas falavam, por exemplo, poxa, antes da pandemia, eu via muito, eu não tenho tempo para sentar e me planejar, eu não tenho tempo para ler um livro que eu gostaria, eu não tenho tempo para fazer um curso que eu gostaria, de fazer uma reciclagem profissional. E hoje, às vezes, alguns profissionais, pelo menos, estão tendo essa oportunidade, né? E tem gente falando, pô, mas no home office eu estou trabalhando mais do que antes. Eu também. Eu estou 100% praticamente home office. Meu trabalho todinho nas empresas presencial estão totalmente interrompidos desde março, né? Eu estou fazendo o quê? Muitas atividades de forma online, como agora, atendimentos por telefone, por WhatsApp, usando as outras ferramentas, fazendo coaching com as pessoas. Então, eu estou aproveitando a forma online para continuar desenvolvendo. Então, novas oportunidades aparecem. Eu sou a pessoa que gosta muito de estar ali frente com as pessoas, né? A minha formação primeira é matemática, adoro dar aula, então eu gosto de ver os alunos estar de frente a frente com as pessoas, né? Mas ele tem que se adaptar. E quais são as oportunidades que aparecem, ok? Pessoas que reclamavam, pô, não tenho tempo de fazer um curso. Poxa, tantas empresas aí da área educacional disponibilizaram cursos gratuitos nesses últimos 3 meses. Será que você não teve tempo de fazer um curso aproveitando essa oportunidade? Ou você está focado só nas questões negativas da crise, né? Ficar acompanhando o jornal, televisão, internet, mas a parte só pessimista da coisa. A gente tem que acompanhar um pouco. A gente não pode se deixar levar por essas notícias. A gente tem que estar focado, isso vai passar, e com certeza aquelas pessoas que mais se adaptarem mais rápido com o novo cenário, vão conseguir aproveitar grandes oportunidades, ter grandes ganhos, seja financeiro, profissional, pessoal. Tinha gente que reclamava que não tinha tempo com a família, agora eu vejo aí alguns memes aí que falam, poxa, nós espero voltar logo os meus filhos para a escola, porque fica tão junto que eu não consigo trabalhar. Ou seja, são situações que a gente só fica reclamando. Se está longe dos filhos, reclama. Se está perto dos filhos, reclama. Poxa, vamos aproveitar essas oportunidades, né? Uma questão dessa certeza de passar, que essas oportunidades vão aparecer, você tem que minimizar com relação às dúvidas, né? Porque muita gente fala assim, Edward, mas como você tem certeza que isso vai passar e vai melhorar? É só ver a história. Quantas crises nós já tivemos no mundo, quantos cenários ruins nós tivemos, inclusive com guerras e tal, e depois acaba alavancando momentos de realmente grande desenvolvimento do ser humano, das empresas, de todo o cenário econômico. Então, eu tenho certeza, pode ser que demore ainda mais 6 meses, 3 meses, 1 ano, eu não sei exatamente isso, a gente não dá para saber, mas que tem uma certeza que o mundo vai voltar a ter um grande nível de desenvolvimento, de novas oportunidades, isso com certeza vai acontecer. E você, no seu crescimento? O que você está aproveitando esse tempo agora, de repente, para se reciclar? Eu falo muito para as pessoas que estão em casa, em home office, né? Por exemplo, aquele período que você gastava para ir da sua casa no trabalho ou da sua casa na faculdade, que agora a gente está tendo as aulas aí praticamente todas online, né? Então, esse tempo de deslocamento, que às vezes eu, por exemplo, levava 1 hora, mais ou menos, 45 minutos a 1 hora para ir para o escritório, mais 45 minutos, 1 hora para voltar. Isso quando eu não estava dando aula à noite, né? Então, aí, no mínimo, 1h30 do meu dia era em deslocamento. Então, você ficando em casa, o que eu propus? A usar essa 1h30 para quê? Para me reciclar. Então, eu pego essa 1h30, eu leio um livro
livros que estavam parados, eu estou fazendo treinamentos que eu gostaria de ter feito e não fiz de forma online, e eu estou dando continuidade a escrever até um livro, né, em forma de e-books por enquanto, mas depois para se tornar um livro efetivamente de papel mesmo, capa dura, tudo certinho. Então, a gente tem que ter essa aptidão para aproveitar essa forma e crescer nesses momentos de crise. Se você se deixar levar pelo medo, o medo vai te paralisar. As pessoas, quando eu atendo na parte financeira, falam, poxa, eu estou com medo da minha situação, o meu cartão de crédito está chegando no limite do saldo, da minha conta corrente e tal, isso está me paralisando, eu não sei o que fazer. Quantas pessoas, às vezes... E aí eu atendo a pessoa, né, nós do Bem Financeiro atendemos as pessoas, nossa, mas olha, você me falou uma coisa que eu nem parei para pensar, é uma coisa simples. Eu falei, pois é, porque você se deixou envolver pelo medo das dívidas, disso te levar para um buraco cada vez maior e trava as possibilidades de você enxergar saídas. E como eu estou fora, eu consigo visualizar de uma forma mais ampla e poder te clarear o caminho que você vai ter que seguir. Então, o medo acaba atrapalhando o nosso crescimento. E toda crise gera um aprendizado, pessoal. Quantas pessoas eu atendi em 2008, 2010, 2012, alguns momentos, 2002 não, 2014, momentos de crise que nós tivemos, né, que estavam endividadas e aprenderam com aquilo. Falaram, poxa vida, eu vou fazer diferente, eu vou assumir a minha vida e não vou ficar estagnado aqui esperando alguma coisa acontecer. Tanto é que eu recebi em março, quando estava começando tudo isso aqui no Brasil, né, dessa situação, eu recebi um WhatsApp muito legal de uma pessoa que eu atendi lá para 2014, 2013 para 2014, que ele tinha assistido uma palestra minha, depois ele foi ver um treinamento, ele falou, poxa, quando eu fiz o treinamento, várias fichas caíram, eu falei, cara, eu não tenho dinheiro nenhum guardado, se eu perder o emprego, eu não consigo pagar minhas contas no mês que vem. E aí ele me mandou esse WhatsApp falando que agora, se ele perdesse o emprego, se a renda dele diminuísse drasticamente, ele tinha que fazer nesse período uma reserva de 3 anos do padrão de vida dele. Fiquei muito feliz com isso, porque através de um conhecimento que eu pude proporcionar para ele, ele teve a ação de começar a guardar dinheiro e hoje ele tem reserva financeira para 3 anos, se ele parasse de receber a sua renda. Então, isso é fantástico, né? Vamos lá. Como é que você está reagindo a todo esse cenário que nós estamos vivendo, né? Tem 3 formas de reação. Primeiro, de forma pessimista, né? Então, tem muita gente aí que só está achando o apocalipse, só está achando quanto pior, melhor, né? Sempre tem o pessoal do quanto pior, melhor. Cuidado com isso, porque se você está achando, está desse lado pessimista, é lógico, vocês vão falar assim, poxa, mas será que ele fica 100% otimista? É lógico que não. Né? Às vezes dá uma certa angústia, né? A gente está aí fazendo propostas, tal, todos os nossos trabalhos, como eu disse para vocês, presenciais foram a zero, alguma coisa a gente recuperou de forma online, mas não 100%. Então, isso gera, às vezes, uma certa incerteza, mas eu rapidamente procuro pensar de forma positiva. Falar, opa, não vou me deixar envolver pelo pessimismo, porque isso vai fazer com que eu entre num estado de estagnação e medo e não vai permitir que eu continue fazendo o que eu tenho que fazer, que é me aprimorar cada vez mais, é continuar atendendo as pessoas da melhor forma possível. Só hoje, antes dessa palestra aqui, foram 3 atendimentos que eu fiz. Né? Uma de uma pessoa investidora, que queria saber exatamente para onde guardar o dinheiro, e 2, infelizmente, pessoas endividadas. Mais ou menos de cada 10 atendimentos que eu faço, 8 são de endividados e 1 ou 2, no máximo, são de pessoas investidoras. Mas eu tenho que levar para o lado positivo. Se eu ficar pessimista, como é que eu atendo bem as pessoas? As pessoas vão perceber a minha energia. E vocês, no seu trabalho, a mesma coisa. Se vocês ficarem de forma negativa, como é que você vai produzir? Qual vai ser a sua produção nesse caso? Você vai estar dando o seu melhor, efetivamente? Tem pessoas que são, assim, meio que indiferentes à situação. Para mim, eu já peguei algumas pessoas e falaram, para mim essa situação está... Assim, eu continuo trabalhando, meu salário é o mesmo, as minhas despesas continuam as mesmas, para mim está indiferente, nada mudou. Né? A minha família está toda em casa, está tranquilo, ninguém pegou o vírus, graças a Deus, então tem pessoas que estão indiferentes, mas são minoria. A maioria ou está pessimista, mas tem bastante gente otimista, graças a Deus. Pessoas que estão agindo de forma proativa.
pessoas que estão aproveitando a oportunidade para melhorar, seja pessoalmente, seja profissionalmente, espiritualmente, não importa, seja dentro da família, dentro da empresa. Então, tem esse lado positivo. Eu vejo muitas pessoas ajudando. Pena que a mídia não dá atenção, mas devia passar mais casos como esse, das empresas que estão ajudando, das pessoas que estão ajudando outras pessoas. Isso é fantástico, porque o bem gera o bem. O bem gera uma corrente de positividade, de fraternidade, de gratidão, e isso faz com que a gente passe de forma melhor por todo esse momento que nós estamos vivendo. Mas vamos lá, como é que nós vamos transformar essa situação? Primeiro, né, através do controle emocional. Realmente não é fácil, às vezes, principalmente se você ficar vendo televisão constantemente, ou acessando a internet, vendo aí fake news aí que estão divulgando para lá e para cá coisas assim absurdas, mas às vezes a gente já nem sabe mais o que é positivo, o que é negativo. Então, para manter o controle emocional, primeiro, você tem que despender tempo para a sua saúde física, né? Se você faz atividade física, mas eu estou dentro de casa, como é que eu vou fazer atividade física? Não é difícil, ok? Dentro de casa mesmo, eu me propus a andar uma certa quantidade de passos todo dia, dentro de casa, dentro do meu apartamento. Minha esposa às vezes fica dando risada. O que você está fazendo? Vou começar a minha caminhada de 2, 3K. E eu estou fazendo 2, 3 quilômetros dentro do meu apartamento. Entendeu? E isso é muito bom. Você não precisa fazer 2, 3 quilômetros de repente direto. Eu aprendi uma situação em que eu fiz um treinamento aí de fazer microtarefas. De repente você não vai andar 30, 40 minutos seguido, mas você pode andar 15 minutos. Então, estou fazendo 15, 15, 15. De manhã, de tarde, de noite. Isso é muito legal. Eu já começo oxigenando meu cérebro para pensar coisas boas. E é muito legal isso, pessoal. E é 15 minutinhos. Quando você vê, você já fez, né, o trabalho. Isso ajuda a manter o controle emocional, lendo bons livros, vendo bons filmes, não filmes de tragédia, filmes de horror, nada disso, mas coisas que possam contribuir para a sua vida, efetivamente. Ver comédia é muito bom, de repente você parar um tempo e ver coisas boas. Eu sei que a situação está difícil, principalmente se alguém aqui, infelizmente, teve alguém na família aí que foi que o corona pegou e perdeu a vida. É complicado isso. Gostaria que ninguém estivesse passando por isso. Já na minha família, não diretamente do Covid, mas indiretamente, já perdemos tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, 2 pessoas. Mas a gente, né, tem que agora verificar o que a gente vai fazer com as outras pessoas que estão aqui, dar força para essas pessoas, principalmente os entes mais queridos, né, mais próximos. Então, para manter o controle emocional, você tem que olhar para o seu lado físico, fazer uma atividade física, procurar se alimentar de forma correta, procurar manter um sono legal e, principalmente, ocupar a sua mente com coisas positivas, coisas realmente que possam fazer a diferença. De repente, aqueles 2, 3 livros que você já separou há muitos anos aí para ler, estão lá na prateleira, vamos pôr esses livros, né? Então, aí, tendo o pensamento positivo, a confiança que tudo isso vai passar e, principalmente, fazer o planejamento, né? E aí, aqui a gente vai focar no planejamento financeiro. Como é que eu faço a questão do planejamento financeiro? Primeiro, avaliar como essa crise está te afetando, afetou a sua vida, positivamente ou negativamente. Por incrível que pareça, algumas pessoas foram afetadas positivamente. Né? Tem gente que falou, eu estou ganhando mais do que antes, porque está dentro de um segmento que a procura e a demanda por produtos e serviços aumentou com essa pandemia, ok? E tem gente que, infelizmente, muitas pessoas, né, é afetada de forma negativa, né? O pequeno negócio dela está fechado. Imagina uma pessoa que dependia do seu negócio e está 2, 3 meses fechado, né? Como manter, né, o pagamento dos funcionários, como manter o pagamento todo em dia. Então, é importante avaliar como é que essa crise afetou, avaliar a situação atual, o que você tem de recursos disponíveis, ok? Quais são as reservas financeiras que você tem ou não tem, né? Quais as dívidas e parcelamento, isso é importante, verificar, anotar tudo bonitinho, daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes sobre isso, né? E verificar efetivamente quais são os recursos que você dispõe e se você tem a capacidade, ou a habilidade, ou a aptidão de gerar renda extra, né? Tem pessoas aí que, de repente, têm uma habilidade e tal que possa estar colocando em prática, e mesmo que esteja ganhando menos no seu trabalho, ou que
essa questão da diminuição da jornada de trabalho, algumas empresas pagando aí 25%, 50% ou até 70% menos de salário, mas que tipo de habilidade ou competência você tem, ou conhecimento você tem, que possa estar gerando uma renda extra. Muitas pessoas aí tiveram que se reinventar rapidamente, né? Eu me reinventei na questão dos meus trabalhos aqui de forma online, de forma presencial para online, mas eu mantive mais ou menos a linha do que eu já fazia, certo? Mas tem gente que simplesmente tem que mudar tudo. Eu tenho um amigo aí, um conhecido, que ele é dono de uma agência de viagens. Imagina, parou tudo. Ele já começou a sentir fevereiro, finalzinho de fevereiro, já começou a sentir o drama, março para frente, parou tudo. E ele, o que ele está fazendo? Chorando? Não, ele foi ver o que vai ter agora. E ele fez uma parceria com o pessoal que faz alimentação para entregar em delivery, essa coisa toda, e ele passou a divulgar esse trabalho e parou de divulgar a parte de turismo, né, de viagens, essa coisa toda. Então, o que você pode fazer com o seu conhecimento? Você tem uma habilidade que possa gerar renda extra, que possa, de repente, complementar uma eventual perda que você teve nos últimos meses de renda? Então, é importante colocar tudo isso no papel, né? Aí eu tenho aqui as 3 principais causas ou desculpas, né, que as pessoas falam para não fazer um planejamento financeiro, né? Nesse tempo todo aí, nesses últimos 10 anos, essas são as 3 principais desculpas que as pessoas me colocam, né? O primeiro é: tenho estabilidade e não tenho motivos para me preocupar. Eu tenho uma boa, a minha empresa vai muito bem, eu tenho um cargo de confiança, ganho uma renda ali todo mês tranquila, tal, estou estável, então não preciso muito me planejar. Eu fico muito preocupado com essas pessoas, porque a vida não é uma questão, a gente não está sempre no topo, né? Como a gente também não está sempre no vale, vamos dizer assim, né? A gente tem oscilações na nossa vida, tem momentos da nossa vida que nós estamos bem, né? E tem momentos da nossa vida, né, que a gente não está assim tão bem. Então, essa questão de estabilidade é muito preocupante. Quantas pessoas poderiam imaginar que havia uma pandemia dessa no final em novembro do ano passado? A gente começou a ouvir que estava um vírus lá na China, mas até chegar aqui no Brasil, ninguém imaginou que ia pegar o mundo inteiro como pegou, e impactou pessoas assim que tinham uma estabilidade, sim, porém agora essa estabilidade foi assim, de uma hora para outra, para o vale, né? Então, precisa sempre ter o hábito de fazer um planejamento, exatamente até para ter reservas financeiras que, em momentos desse de dificuldade, a pessoa possa ter onde se socorrer, onde poder manter o seu padrão de vida de forma digna, né? Outra questão: planejamento financeiro é só para os ricos. Também é outra questão que muita gente fala: é só para quem é rico fazer planejamento. Muito pelo contrário, para quem tem recursos, não é rico, ou tem salários menores, tal, também é importante fazer um planejamento financeiro. Não é só para rico, não. É importante você ter o hábito de fazer, e espero que você que esteja me ouvindo não tenha esse hábito, de repente seja esse o momento de você começar a fazer seu planejamento. E eu não tenho tempo para me planejar. Poxa, minha vida é muito corrida, trabalho de segunda a sexta, não tenho horário, sábado eu trabalho também, uma parte, aí chega depois à tarde, domingo, eu não quero mexer com isso. Poxa, agora, aquilo que eu falei, eu ficava 1h30, 2 horas no trânsito, será que agora, desse 1h30, 2 horas que eu estou aqui em casa, não estou me deslocando, eu não posso usar meia hora para começar a fazer o meu planejamento? E depois que o planejamento estiver feito, você vai despender 5, 10 minutos por dia, talvez, para manter esse planejamento, para acompanhar o que você está gastando, anotando, verificando se está tudo certo. Você não vai perder mais do que ir. Perder não, investir mais do que 5 ou 10 minutos por dia, depois que o planejamento está montado, ok? E aí, para entrar aí numa metodologia, num método que a gente criou, eu quero que vocês façam uma reflexão. Essa é uma hora que eu gostaria de estar presencial com vocês, aí, olhando no rosto de vocês. Se vocês me dizem uma coisa: o dinheiro passa nas nossas mãos? Sim, né? Ele passa rápido ou devagar? O que vocês acham? Muita gente vai falar rápido. Passa muito ou pouco? Aí tem gente que começa a falar: não, passa pouco. Tem uns que falam: passa mais ou menos. Tem uns que falam: passa muito pouco. Né? Ou tem gente que fala assim: nem passa. Né? Tem muita ultra rápido aqui, Edmar.
ultra rápido, né? E ainda mais com a parte agora digital, né? Que você nem precisa ter o dinheiro fisicamente na mão. Hoje é tudo eletrônico, né? Cartão de débito, cartão de crédito, né? O aplicativo no celular ali que você já faz a transferência, ou seja, mas independente se o dinheiro físico ou virtual, para pensar, desde o momento que vocês começaram a receber o seu dinheiro, a se passar o dinheiro na mão de vocês, quanto dinheiro já passou na mão de cada um de vocês? Tenho certeza que muito dinheiro. Independente da idade, independente da profissional, muito dinheiro já passou na mão de cada um de vocês. E um detalhe, muito mais ainda vai passar. Só que desse muito que já passou, quanto vocês conseguiram poupar? Quanto que vocês conseguiram reservar para realizar coisas legais, para realizar propósitos, sonhos e objetivos na vida de vocês? Né? Tem gente que fala assim, caramba, eu já passou muito dinheiro, mas olha, não consegui poupar nada, não tenho um centavo guardado, não tenho nenhuma reserva financeira. E o pior, não tenho nenhuma casa que de repente poderia ter investido na compra de uma casa, né, um carro. Eu peguei numa palestra presencial há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, 2 anos no máximo, um rapaz que falou assim nessa hora, falou, puxa vida, Edward, onde eu estou errando? Eu realmente não tenho reserva nenhuma financeira, não tenho nenhuma aplicação, caderneta de poupança, nenhum tipo de aplicação. Mas eu tenho a minha casa, meu apartamento, que eu já paguei, ele está quitado. Eu tenho um carro bom, né, também quitado. Eu tenho, regularmente eu viajo com a minha esposa e meu filho, né, eu tenho um filho, então eu viajo regularmente. E meu filho está num bom colégio, mas eu não tenho nada guardado, Edward. De onde eu estou errando? Eu olhei para ele e falei, cara, você não está errando 100% não. Muito pelo contrário. Você tem uma casa que é sua, então você usou o dinheiro para comprar a sua casa. Você tem um carro que você queria e está pago. Você viaja regularmente com a família, ou seja, está fazendo coisas com a família, também tem a casa e o carro. E ainda o seu filho está tendo um bom estudo, ou seja, você faz coisas boas com o seu dinheiro. Ok? Você está faltando só um ajustezinho aí, você está fazendo 90% da coisa certa, só está fazendo um ajuste nos seus hábitos e costumes para você ter o hábito de poupar uma parte daquilo que você ganha. Né? E aí eu falei, eu vou mostrar uma metodologia para vocês para fazer isso. Ok? Agora, o duro é quando a pessoa para e fala assim, cara, eu não tenho meu carro, eu não tenho minha casa, eu não viajo, o máximo que eu consigo viajar é aqui para Praia Grande, brincando, né, com a questão de não pelo local, mas sim pela distância, né? Aqui de São Paulo, Praia Grande é 70, 80 quilômetros aí, ok? Então, o que vocês estão fazendo com o seu dinheiro até hoje? E vocês que são novos, eu adoro falar com o público dessa faixa etária, entendeu? Aqui, a faixa etária deve estar em torno dos 20, 25 anos, mais ou menos, 30 anos. Né? Eu adoro falar com a faixa de vocês. Só não tem uma eu gosto mais ainda de falar com as crianças, né? Que eu faço um trabalho também de educação financeira com crianças nas escolas. Mas vocês estão numa faixa que vocês têm todo o tempo a favor de vocês. Parem para pensar naquilo que vocês estão fazendo hoje com o dinheiro de vocês. Se vocês continuarem fazendo com os hábitos e costumes que vocês têm, lá na frente, daqui 5, 10, 15 anos, vocês vão ter realizado coisas legais? Vão estar realizando seus sonhos, seus objetivos, aqueles propósitos realmente que vão fazer. Você vai olhar para trás e falar, nossa, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, consegui... Vão fazer? Continue. Se esses hábitos e costumes vão te levar a realizar tudo isso, continue. Porém, se você tem hábitos que você está vendo aí, que você está usando lixo, você está usando cartão de crédito e não consegue pagar a fatura cheia, você está recorrendo a empréstimos aí recorrentemente, pedindo dinheiro para amigos, colegas e parentes. Opa, tem alguma coisa errada. Se você continuar nesse processo, para onde você vai, então, lá na frente? Quando você chegar daqui 5, 10, 15 anos, o que você efetivamente vai ter construído de bom na sua vida? Então, nós temos aqui o método bem financeiro, que a gente denominou de bem financeiro. São 3 passos para atingir a independência financeira. Tá? Os 3 passos são base orçamentária, evolução patrimonial e mapa do futuro. O que é independência financeira para vocês? Ô, professor, me ajuda aí. Vamos ver se o pessoal responde alguma coisa aí. O que é independência financeira? Essa é uma hora que também na palestra presencial eu pergunto. Vamos ver se o pessoal me responde aí de forma curta. O que é independência financeira? Vamos ver. Vamos lá.
Se bancar, Paola comentando aqui. Certo. Temos 136 pessoas aqui, pessoal. Vamos lá. Ó, poder alcançar minhas metas sem depender de ninguém, fazer meu dinheiro trabalhar para mim, viver só de ativo, estabilidade. Opa, ter casa e emprego, legal, legal. Legal. Olha, a pessoa que mais se apoiou aí foi a que respondeu viver dos meus ativos. Ok? Por quê? Independência financeira, o conceito, pelo menos para mim, da independência financeira é você trabalhar por prazer e não mais pela necessidade do dinheiro. Ou seja, quando você efetivamente você construiu na sua vida um patrimônio ou ativos que os juros desses ativos ou imóveis que você tem alugado vão te gerar uma renda, ou uma empresa que você fez, ou um produto ou um serviço que você desenvolveu que vai te gerar royalties. Ou seja, coisas que você vai receber sem a necessidade de você estar trabalhando e que paguem o seu padrão de vida, ok? Então, isso para mim assim é fantástico. Hoje a minha principal missão de vida como educador e coach financeiro é procurar mostrar a importância disso para as pessoas e ajudá-las a construírem um caminho para chegar na independência financeira. Não depender de INSS, ou seja, da previdência do governo, né? Que para mim isso daí, se no futuro der alguma coisa, daqui 15, 20, 25 anos, vai ser praticamente um salário mínimo, e com um salário mínimo hoje as pessoas efetivamente vão ter muitas dificuldades em manter um padrão de vida adequado, um padrão de vida, até fugiu a palavra aqui, condizente com as expectativas dessa pessoa, né? Então é importante vocês pensarem, poxa vida, quem aqui quer ser independente financeiramente? Aí responde no chat, sim, põe aí, vamos ver. Quem aqui gostaria de ser independente financeiramente? De chegar nesse ponto, entendeu? Nessa hora eu brinco para levantar a mão, né? Praticamente todo mundo levanta a mão. Ó, tô ouvindo um monte de barulhinho aí. É tudo sim, professor? Ou tem alguém. Dá para levantar a mão também, inclusive. Opa, tem gente que levantou a mão aí. Então, imagina uma sociedade que as pessoas estão trabalhando, estão realizando sonhos agora, também de curto e médio prazo, mas estejam indo em direção à independência financeira, que possam manter o seu padrão de vida durante até o momento da passagem para outra vida, que eu acredito nessa questão, ok? Então é importante, e não depender do INSS. Até faço uma brincadeira, né, que o INSS, a sigla INSS, a sigla, o significado da sigla INSS é isto nunca será suficiente, entendeu? Porque hoje somente 1% dos nossos aposentados são independentes financeiramente. Os outros 99% dependem ou de parentes, né, ou de caridade, ou precisam continuar trabalhando até morrer. E realmente é muito complicado, né? Por mais que eu já ouvi pessoas falando, não, para mim não tem problema, não precisa atingir a independência financeira, eu quero trabalhar até morrer. Eu falei, ok, mas será que vai depender de você tenha saúde e disposição para trabalhar? Será que vai realmente depender só de você? Será que o mercado de trabalho vai comportar pessoas acima dos 60, 65, 70 anos, daqui 10, 15 anos? Hoje a idade mínima para se aposentar pelo novo plano de previdência do Brasil são 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Então, onde você pretende efetivamente chegar, se você depender só do INSS? Talvez não vá conseguir se aposentar. Não querendo ser pessimista nesse sentido, mas alertar você, mas aquilo que eu falei, vocês têm uma vantagem, a idade de vocês. Vocês têm aí 20, 30 anos para conquistar a sua independência financeira. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão ouvindo, dos 130 e poucos participantes, eu tenho certeza que 5% desses participantes aqui, no mínimo, vão começar a fazer alguma coisa nesse caminho. E daqui 15, 20 anos vão lembrar, puxa, assisti uma palestra que me deu esse start para me começar a guardar uma parte do que eu ganho para esse momento da minha vida, para chegar à independência financeira. Mas vamos lá, vamos aos 3 passos agora. Primeira parte é a base orçamentária, né? É você ter realmente nas suas mãos o seu orçamento, é você saber para onde está indo o seu dinheiro, é você ter já um planejamento de quanto você gasta com as suas despesas, né? Infelizmente, a grande maioria das pessoas endividadas não tem esses números nas mãos, as pessoas não fazem nenhum tipo de controle, nem que seja num pedaço de papel,
numa planilha, qualquer que seja a ferramenta, nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Então, é importante você saber para onde está indo o seu dinheiro, onde estão os seus gastos, quanto você gasta efetivamente com cada despesa que você tem, né, para você realmente poder verificar, fazer uma análise, se está legal, tá, e aí com o que você ganha, sobra, você começa a investir a diferença, ótimo. Agora, se você não faz nenhuma dessas, está usando cheque especial, cartão de crédito, coisas assim, os limites para se pagar, para se manter, opa, você não está tendo nas suas mãos o seu orçamento. Muito pelo contrário, você está pondo o seu orçamento na mão de terceiros e com altos juros, ok? Que é complicado. Então, o que eu tenho que ver no meu orçamento, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro, despesas fixas, aquelas que a gente paga todo mês, né? Então, conta de água, conta de luz, telefone, supermercado, combustível, Netflix. Netflix é despesa fixa? Lógico que é. Se você assumir uma mensalidade que paga todo mês, passou a ser uma despesa fixa, né? Toda assinatura que você tem, plano de internet, telefone celular, tudo isso é uma despesa fixa. O que pode ser, o valor pode variar conforme o seu uso, mas você todo mês vai ter que pagar essa despesa. Então, considera toda a despesa que você tem no mês, todo ano, é uma despesa fixa, ok? Custos variáveis, aí já são aquelas despesas que aparecem pontualmente em determinados momentos do ano. Então, por exemplo, se você tem carro, às vezes a pessoa vai lá fazer o IPVA, né, do carro, geralmente no começo do ano, o seguro do carro, de repente, é no segundo semestre do ano, matrícula da escola dos filhos, ou matrícula da sua própria faculdade, você sabe lá o momento, né, às vezes algumas escolas antecipam para o final do ano anterior a matrícula, dando desconto. Então, essas são as despesas variáveis, né, que elas não vão ocupar os 12 meses do seu orçamento, né? Então, mas você já sabe mais ou menos em que momento do ano elas vão aparecer. Aquelas despesas com presentes em festas comemorativas, né? Quem é namorado, Dia dos Namorados, ó, nós estamos chegando aí no Dia dos Namorados, inclusive, né? Essa semana, né? Então tem essas pontualidades aí que acontecem que a gente geralmente a gente sabe. Às vezes uma situação de saúde, uma coisa ou outra que são aquelas coisas realmente que não pode acontecer a qualquer momento, a quebra de um carro, né? Ou seja, são situações que acontecem de forma pontual. Aí você tem que pegar a sua renda, né? De preferência quem é assalariado, pegar a renda líquida, já com todos os descontos, né? E verificar como é que está o seu orçamento. Por incrível que pareça, muitas pessoas que estão endividadas, elas não têm o hábito de fazer isso, pegar o salário, diminuir das despesas, dos custos, para saber o quanto está negativo, ou se está tendo ali ainda, né, está no 0 a 0, e o principal, depois de levantar todas essas informações, analisar, poxa, que despesas, se você está ali no 0 a 0 ou está no prejuízo, você está gastando mais do que você ganha, você tem que parar, sentar e verificar quais despesas eu posso diminuir provisoriamente, ou até eliminar também provisoriamente, até que eu consiga estabelecer um equilíbrio, parar de pagar juros do cheque especial, parar de pagar renegociação de cartão de crédito, que você vai, esses juros, quando você pega e verifica em 1, 2, 3 anos quanto você pagou de juros, as pessoas às vezes até choram na minha frente. Fala, puxa vida, o que eu fiz da minha vida? Olha só quanto de juros eu já paguei. Se eu tivesse pego metade desse valor, quantas coisas eu poderia ter realizado na minha vida, né, de bom, talvez fazer uma viagem que você devia fazer, de repente trocar seu carro, de repente dar entrada na sua casa própria, né? Então, e os juros vão levando boa parte da renda da pessoa, né? Ok? E aí, como é que você faz esse levantamento, né? Primeiro, né, nessa base, quais são os motivos que vocês que fazem ou fizeram você consumir até aqui? Se são motivos assim que você é compulsivo, né? Você não pensa muito, você se deixa levar pela emoção para fazer as suas compras, se é para manter um certo padrão de vida, porque seus amigos têm um tal padrão de vida e você quer ficar igual a eles, que tipo de comportamento, quais são os motivos que realmente fazem você consumir. Se você é muito consumista, para um pouquinho para pensar, e esse tipo de ação está te levando para onde? Na questão financeira e da sua vida pessoal também, ok? Depois, se você tem dívidas, né, já contraídas, divide em 3 categorias. Com instituições financeiras, então aqui as dívidas com o banco, empréstimo que você fez, empréstimo pessoal,
empréstimo consignado, financiamento do carro, financiamento da casa. Então, todas essas vão para a categoria A. Dívidas com pessoas, tem muita gente com dívidas com pessoas, né? Então vai para a categoria B, coloca todas as pessoas que você deve ser amigo, familiar, né? Colega de trabalho. Espero aqui que ninguém esteja devendo para a agiota. E, principalmente, se está pensando em pegar dinheiro com a agiota, nesse momento ainda não pegou, não faça isso. Sempre tem um outro caminho melhor do que esse, ok? Depois que você pega o dinheiro com a agiota, é muito mais difícil de sair. E, às vezes, até meio perigoso. Então, muito cuidado. Então, se algum de vocês estão me ouvindo agora está com essa questão aí, procure a ajuda de alguém que possa te orientar e, de repente, te mostrar um caminho diferente. Não pegue dinheiro com a agiota. Pode ser até, às vezes tem agiota dentro da própria família, dentro da própria empresa onde trabalha. Cuidado, não faça isso, porque vai ser muito mais difícil. Os juros geralmente são altíssimos. Se você não está conseguindo dar juros aí de consignado e juros de empréstimos pessoais, imagina se você vai conseguir pagar os juros de agiota, tá bom? E a terceira categoria é a renegociação com cartão de crédito, porque de uns 2 anos para cá, 3 anos mais ou menos, o cartão mudou a forma, né, de você não pagava a fatura cheia, você podia pagar o mínimo e aquilo virava uma bola de neve gigantesca. Hoje não, o cartão você não paga a fatura cheia, na outra vencimento de fatura você tem que pagar aquilo que ficou devendo. Se não pagou, o banco te oferece, ou a operadora te oferece um empréstimo. E muitas pessoas estão pegando assim. Só que eu já vi pessoas que têm 5, 6 renegociações dentro do mesmo cartão, né? Então, 5, 6 reparcelamentos aí, e assim, reparcelamentos que podem ser de 24, 36 parcelas, ou seja, fica muito complicado. Então, divide isso daí. A outra parte, compras parceladas. Coloca tudo no papel ou numa planilha, né? Todas as compras que você fez e que está pagando as parcelas. Aí é fácil até olhar no cartão, geralmente as compras parceladas hoje se concentram no cartão, você olha lá e anota, compra de roupa, parcela, falta 3 parcelas de 10, e o valor da parcela, e assim por diante. De cada compra parcelada, para você depois somar a quantidade de parcelas, né, o valor das parcelas, para ver quanto que já está comprometendo o seu orçamento. E verificar, às vezes, em casa, o que você tem que pode usar, reutilizar, reciclar, vender, doar e tentar economizar nesse momento. Às vezes é mais fácil, tem certas situações que é melhor, em vez de, que está quebrando a minha televisão, quebrou, será que compensa eu comprar outra ou mandar consertar? Eu já peguei situações que teve vezes que eu optei por consertar, que valia muito mais a pena do que comprar uma nova. E às vezes é melhor comprar uma nova porque o valor do reparo ficou muito alto. Então, verifique, tudo isso é muito interessante. E quais são os benefícios emergenciais que estão à disposição do governo, né? Se você é uma empresa que teve redução de carga horária e redução de salário, o governo vai repor uma parte dessa redução, não 100%, mas vai repor uma parte. Agora, dia 15, ou seja, semana que vem, o governo vai liberar o FGTS, né, da conta ativa, o valor de 1.045 para quem tem esse saldo, né? Então, se você tem um saldo aí acima de 1.045 na conta ativa, você pode sacar. Se você está meio apertado, está devendo algumas contas aí essenciais, de repente é o caminho resgatar esses 1.045 para tentar colocar a casa em ordem, ok? Mas isso sempre faça com um planejamento. Não pega esse valor para sair pagando sem pensar, sem analisar cada dívida que você tem. Às vezes você vai pegar esse dinheiro e vai colocar numa dívida que está muito superior e não vai fazer diferença nenhuma você pegar R$1.045 e pagar essa dívida parcialmente. É melhor parar de pagar essa dívida e depois, lá na frente, você renegocia de outra forma para quitar, ok? Então, verifique essas situações para fazer a análise. Depois que você pega todas essas informações, é a hora de ajustar o orçamento, né? Então, é fazer os ajustes. Sentar com a família de preferência, quem é casado, né? E falar, olha, vamos ter que reduzir aqui, reduzir ali. Eu sei da linha, primeiro a gente tenta a redução, né? Reduz um pouco de cada despesa, de repente já dá o valor necessário para equilibrar. Em alguns casos, efetivamente, só reduzir não vai dar. Às vezes vai ter que cortar algumas despesas, mas aí pense que vai ser provisoriamente, por um tempo até o seu orçamento chegar no equilíbrio e depois, aos poucos, vai recuperando
esses gastos. E às vezes a gente até percebe que aquele gasto que a gente cortou lá atrás nem está fazendo mais diferença. E aí nem volta a ter aquela despesa novamente, ok? Como elaborar um orçamento, né? Aqui é bem legal, porque muita gente não coloca dentro do orçamento os propósitos que ela tem para realizar, que dependam de dinheiro, seus objetivos. Então é muito importante. Tem gente que põe no orçamento lá quanto ganha e gasta, ponto. E se sobrar alguma coisa, aí guarda. Esse tipo de orçamento não dá muito certo, não, porque fica na dependência da sobra. Se sobrar no final do mês, eu guardo. Será que vai sobrar? Não vai sobrar. Ou se sobrar, sobra um valor muito pequeno que aí não motiva a pessoa a guardar. Entendeu? Aqui não, você já coloca o propósito, vou guardar R$ 200 por mês, vou guardar 300 por mês, vou guardar R$ 1.000 por mês, então já está dentro do orçamento. E de preferência colocando para que você vai guardar. Bem na frente, para te dar a motivação. Vou guardar porque eu quero dar a entrada na minha casa própria daqui 2 anos. Vou guardar porque eu quero fazer a viagem dos meus sonhos com a minha esposa, com o meu marido daqui 3 anos, daqui 5 anos. Vou guardar porque eu quero a minha independência financeira daqui 10, 15 anos, entendeu? Tem que estar dentro do seu orçamento, tá, pessoal? E aí, nós temos as formas mais comuns para você montar um orçamento. Aqui eu já vou colocar as 4 de uma vez, que é para não deixar dúvida. Independente de qual a forma que você escolher, todas elas vão te gerar resultado. Pode ser através da planilha, pode ser através do aplicativo no celular, pode ser através de uma simples agenda de papel, ou pode ser uma folha de papel, simplesmente. Porque tem gente que gosta de aplicativo e não gosta de celular. E adora estar escrevendo num caderno, numa agenda. Então, faça na agenda de papel. Não tem problema. Faça numa folha de sulfite que for. Tem gente que adora a planilha, então faça pela planilha. E tem gente que é apaixonado por aplicativo. Então, tem formas das mais variadas e que atende à expectativa de cada um de vocês. Então, a forma não é importante. É lógico que a planilha ou o aplicativo no celular traz uma vantagem na questão de já calcular rapidinho os valores, já te dá o valor total das despesas, tudo bonitinho, gráficos, essa coisa toda. Se você vai escrever numa agenda ou no papel, você vai ter que fazer isso na mão. Mas a vantagem de fazer na mão é que, para o nosso cérebro, quando a gente escreve e não digita, quando a gente escreve, fica muito mais gravado no seu inconsciente, você começa a agir de forma mais produtiva a sua vida financeira. É impressionante isso, mas é verdade. Então, às vezes, o ato de escrever é muito mais impactante do que o ato de digitar. Mas não tem problema a forma, contanto que você faça o seu orçamento, seja qualquer uma dessas situações. Para aquelas pessoas que gostam de aplicativos, eu vou colocar aqui, se vocês quiserem tirar foto dessa tela, os principais aplicativos disponíveis para baixar, né? Todos eles aí têm a versão gratuita, alguns deles têm a versão paga, né? Que tem mais alguns benefícios no caso, né? Eu não vou falar aqui qual é o melhor, qual é o pior, porque é o seguinte, aí, como vocês podem ver, cada um tem algumas características. Tem gente que vai gostar mais do guia bolso, né? Então, porque tem a característica de coletar automaticamente os dados da conta bancária. Tem gente que não quer que faça isso, então não vai querer o guia bolso, vai pegar o Organize, por exemplo. Então, cada um tem uma característica que pode atender a sua expectativa. Dá uma olhadinha em cada uma delas, de repente testa, entra lá, baixa o aplicativo, testa por 30 dias, pelo menos, para você ver a efetividade e começar a usar, se você preferir, um aplicativo, ok? Segundo pilar, nós vamos para a evolução patrimonial. O que é a evolução patrimonial, pessoal? Aqui é um pilar bem curtinho, mas ele é fundamental para quem quer atingir a independência financeira. Você acompanhar como é que está o seu patrimônio ano a ano. Né? Pegar o que você tem, o que você deve, e efetivamente, quanto que eu tenho em patrimônio? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um patrimônio de 500 mil. E falo, beleza, esse patrimônio é o quê? Meu apartamento. Tá, ele está quitado? Não. Ok, então ele vale 500 mil no mercado? Sim. Quanto está o saldo devedor? Está 300 mil de saldo devedor. Então, efetivamente, seu patrimônio é 200 mil reais. Porque você ainda deve 300 mil. Então, é importante fazer o acompanhamento da evolução patrimonial, né? E aí você tem que pegar as reservas financeiras que você tem, quais são o prazo e quanto somam, né?
quais são os bens móveis e imóveis que você tem e quais são as dívidas. Tudo isso faz parte da evolução patrimonial. Quem tem declaração de imposto de renda, fica fácil de acompanhar qual é a evolução do patrimônio, porque dentro da declaração de imposto de renda tem uma aba lá que é bens e direitos, onde você tem que colocar tudo que você tem, saldo de aplicações, saldo de conta corrente em 31 de dezembro do mês anterior, o seu patrimônio, se você tem casa, carro, essa coisa toda, você tem que colocar terreno, né? Então, coloca tudo ali. E aí você pode pegar, a minha sugestão é você pegar as suas últimas 3 declarações de imposto de renda, para quem tem, né? E comparar a de 2017, 2018 e 2019, que está sendo entregue agora, né? Inclusive. Né? E ver como é que está o seu patrimônio. Está decrescente ou está crescente? Se estiver crescente, perfeito. E você mantiver dessa forma, você tem grande chance de atingir a sua independência financeira. Se você está com o seu patrimônio decrescente, opa, o que está acontecendo? Está decrescente porque eu comprei um imóvel que ainda estou com um saldo devedor muito grande, né? Tive que fazer um investimento em formação na minha carreira, e aí eu financiei um curso, estou financiando um curso, mas aí é um investimento que você está fazendo no seu conhecimento, ok? Aí tudo bem. Agora, se você for por um lado que está gastando mais do que está ganhando, opa, tem que parar e rever, porque senão você não vai conseguir atingir a sua independência financeira, né? E para evoluir o patrimônio, nós temos alguns fundamentos básicos, né? Primeiro, gastar menos do que ganha. Essa é a primeira premissa do processo. Nossa, Edward, mas isso é muito simples, nem sempre todos fazem, né? Gastar menos do que ganha. Tem gente que, infelizmente, quer ter um padrão de vida maior do que a renda permite. Eu não estou aqui julgando se a pessoa mereça ou não mereça ter um padrão de vida melhor. Porém, ela tem que respeitar aquilo que ela ganha. O padrão de vida tem que estar sempre um pouco abaixo daquilo que ela ganha. E conforme ela for ganhando mais, aí sim vai aumentando o padrão de vida, ok? Mas eu aconselho, os principais educadores financeiros, não só do Brasil, mas do mundo, falam que se você aumenta a sua renda, não efetivamente, rapidamente se aumenta o seu padrão de vida. Por um tempo, continua mantendo o mesmo padrão de vida. Por quê? Você vai ter uma margem maior para guardar. E você guardando esse dinheiro, o que vai acontecer? Você investindo essa diferença. Você também procura reinvestir o resultado. Você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Um de vocês aí respondeu naquela questão da independência financeira, o dinheiro trabalhar para a gente. Exatamente isso. A gente tem que fazer o dinheiro trabalhar. De que forma? Ganhando juros e reinvestindo esses juros por um tempo, para que você possa efetivamente, que seus ativos cheguem em um determinado momento, vão ser suficientes os rendimentos para pagar o seu padrão de vida. Ok? Por que é importante poupar? Nós já estamos quase na parte... Vamos entrar agora no mapa do futuro, que é o terceiro pilar, né? E aí abrir para as perguntas, mas por que é importante poupar? E aí eu coloquei uma imagem para fazer uma referência, né? Uma família, pena que eu não consegui 2 porquinhos do mesmo tamanho, né? Mas aí seria o pai, mãe e filhos, né? Juntos, todos poupando. Para quê? Para a realização de sonhos, para suas prioridades. E hoje eu vejo que as pessoas estão assim, pela pressa, pelo dia a dia. Agora não, que até a pandemia deu uma parada nesse processo. Mas até um pouco até antes da pandemia, muita gente falava, nossa, eu não tenho sonhos, a minha vida eu trabalho, para essa semana atrás semana, eu pago as contas, efetivamente não estou guardando nada e não estou nem pensando nos meus sonhos e meus objetivos, ok? É importante parar e, junto com a família, definir quais são as suas prioridades, o que vocês querem realizar na vida de vocês e que dependa da questão financeira. E aí entra a questão do mapa do futuro. Parei aqui para tomar um golinho de água. Então, o mapa do futuro, né? Que é você identificar o que você quer realizar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos e assim por diante. Vamos dar um exemplo. Todo mundo aí colocou sim, pelo menos eu acho que foi isso que o professor falou quando perguntei se quer ser independente financeiramente. Então, legal. Você definiu que quer ser independente financeiramente lá no futuro. Beleza. Então, o que você vai ter lá na frente para ser independente financeiramente? Você vai ter investimentos que vão te render juros? Você vai ter imóveis que vai receber aluguel? Você vai desenvolver algum produto, algum serviço que, de repente, pode gerar royalties pro resto da sua vida? Todos que usarem aquele produto ou serviço, você vai estar recebendo lá um valor, né,
para sempre, né, até você morrer e deixando para sua geração. Ou seja, o que você quer lá na frente para estar independente financeiramente? E quando, né? Daqui 10 anos, 15, 20 anos, não sei. Tem gente que pode já estar guardando dinheiro para esse momento, já está fazendo coisas, então já está no meio do caminho. Tem gente que vai falar assim, putz, eu não tenho nada para isso, não tenho uma poupança, não tenho uma previdência privada, não guardo dinheiro para isso, então vai estar começando agora, né? E é exatamente hoje quais são os recursos que você tem para chegar lá na frente e ser independente financeiramente, né? Então, o que você está fazendo hoje? E o que você quer lá na frente? E aí passa pelos três pilares do método do bem, né? Que é a base orçamentária, evolução patrimonial e definir o futuro através do mapa, né? E você vai construir uma estrada. E o que você vai estar fazendo hoje para que você possa sair do hoje, no resultado que você tem hoje, para chegar lá na frente e ser independente financeiramente. Aí eu coloquei um carrinho com a família junto, tal, todo mundo unido, porque isso é importante. Quanto mais você é casado, tem filhos, dependendo da idade dos filhos, é interessante envolver os filhos nesse processo, ok? Para que você possa efetivamente chegar nos lugares ou nos resultados que você quer alcançar. E aí eu vou dar um passo a passo, como planejar esse propósito, né? Primeiro, definir de forma específica qual é esse objetivo. Né? Qual é? Então, se for a independência financeira, tá? Eu vou precisar para minha independência financeira tanto, que vai me render tanto por mês. Eu quero viver só com os juros desses investimentos, desses imóveis, desse trabalho que eu desenvolvi. Ok, fantástico. Já define qual é o objetivo. Vamos supor que você quer comprar uma casa daqui 2, 3 anos. Então, você vai colocar aqui, quero comprar meu imóvel, um apartamento, num condomínio fechado, no bairro tal, ele tem tantos quartos, tantos metros, vai ter garagem, vai ser num condomínio fechado, vai ter o que vai ter no condomínio, ou seja, você vai especificar da forma mais específica possível, detalhada possível, ok? Quanto custa esse propósito? Então, vamos lá. Minha independência financeira custa X milhões, ou X mil reais. Não, a minha casa eu quero comprar uma casa de 500 mil reais, mas eu quero dar uma entrada daqui 3 anos, então eu preciso juntar 20% para dar entrada, que no caso é 100 mil reais. Então, você precisa definir isso, qual o valor desse propósito. Depois, quanto eu vou guardar por mês para esse objetivo, certo? Então, por mês, eu vou estar guardando lá tantos reais do meu salário, da minha renda. E eu também posso especificar, tipo, trabalho numa empresa que paga PLR, participação nos lucros, vou separar X% da minha PLR para esse objetivo, 20, 30, 40, 50%. Aí você define, né? Vou guardar tantos por cento do meu 13º, ou seja, toda a renda extra que você receber, você define um valor para isso, que você vai guardar, ok? Por que você quer realizar esse objetivo? Isso é fundamental. E é legal quando a gente escreve, porque pode ocorrer duas coisas. Quando você escreve por que você quer realizar, você pode verificar, quando está escrevendo, você começa a pensar e fala, puxa, mas sabe, isso aqui não é assim tão importante. Eu acho que eu tenho coisa mais importante para guardar o dinheiro, talvez o meu sonho seja outro, então posso trocar de sonho? Pode, entendeu? Por quê? Na hora que você escreveu, você percebeu que aquilo não era tão importante assim, ou que tinham coisas mais importantes para você. E o segundo ponto é exatamente esse, é confirmar que aquilo realmente é importante, para te dar motivação ainda mais de fazer os 2 passos, o passo anterior, né, no caso, de guardar dinheiro. E o último passo é quando você vai realizar. Especifique sempre uma data. Então, coloque lá mês e ano que quer dar. Eu quero comprar minha casa em janeiro de 2023. Ou dar entrada na minha casa em janeiro de 2023. Beleza, é isso aí. Quero ser independente financeiramente em dezembro de 2030. Beleza, daqui 10 anos aproximadamente. Em dezembro de 2035, em junho de 2040, sei lá. Você vai definir a mês e o ano. Por quê? A gente tem que colocar uma data. Se a gente deixa em aberto, a gente praticamente não começa a fazer as ações. E é importante você definir uma data e o que você tem que fazer a partir de agora para chegar. Tem uma frase do Peter Drucker muito, muito legal, quando eu li há muitos anos atrás, isso me colocou nesse processo. Né? A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, como é que eu vou criar? Já definindo o que eu quero, qual é o objetivo, quanto custa,
Quanto eu vou guardar por mês? Por que eu quero realizar e que data eu vou finalizar, ok? E aí, pessoal, rapidamente, para a gente terminar, temos aqui que definir pelo menos 3 propósitos, tá? Um de curto, um de médio e um de longo prazo. Coloquei aqui algumas imagens, né? Curto prazo seria 1 ano, até 1 ano. Então, tem alguma coisa que você vai fazer até 1 ano, até o meio do ano que vem, é curto prazo. Médio prazo já é de 1 a 5 anos. E longo prazo acima de 5 anos, ok? Então, defina pelo menos 3 propósitos e comece a guardar dinheiro para cada um deles. E quando você realizar o de curto, daqui a 1 ano, mais ou menos, você troca, já coloca outro propósito de curto. E assim vai. Até que você vá chegar ao médio, uma hora ele vai virar curto, porque vai ficar faltando 1 ano, aquele propósito que você colocou hoje, que ia ser médio prazo, sei lá, daqui 3, 4 anos, uma hora ele vai virar curto. Aí você coloca outro de médio no lugar. E assim sucessivamente. E aqui, rapidamente, temos alguns tipos de investimentos apropriados para os prazos, né? Então, é importante você sempre, antes de escolher um investimento, verificar o prazo que você vai poder deixar o dinheiro lá, ou que você quer realizar o objetivo para poder escolher o seu investimento. Então, curto prazo, eu tenho alguns investimentos aí disponíveis, caderneta, CDB, Tesouro Direto, apesar que desses 3, se eu fosse dar uma orientação, eu recomendaria o CDB, que geralmente, é lógico que depende de uma pesquisa tal, que algumas instituições pagam melhor o CDB que outras, mas o CDB hoje, em algumas instituições, rendem bem mais do que a poupança e mais do que o Tesouro Selic, né? Para médio prazo, eu já tenho outros investimentos, o CDB está aí também, Tesouro Direto, só que não o Selic, né, os outros dois, o pré-fixado e o IPCA. Aí tem fundos, LCI, LCA, ouro, e para longo prazo eu tenho Previdência, o Tesouro também, porque eu tenho títulos do Tesouro que vence daqui 20, 30 anos, né? Acima de 10 anos, tem ações, imóveis e fundos imobiliários. Então, aqui só para dar uma ideia para vocês, que conforme o prazo que você quer realizar, você tem alguns investimentos que são mais apropriados para cada um desses prazos, ok? Refletindo, então, para terminar, quanto você está comprometido com seus objetivos, né? Aqueles sonhos, objetivos, propósitos, quanto você está comprometido? Lembrando que comprometimento, pessoal, você tem 100% ou você não tem. Então, se você quer realmente realizar seus sonhos e objetivos, pare, pense no que a gente falou aqui reflita sobre tudo aquilo que a gente falou, assimile os ensinamentos, as dicas que eu passei, para que você possa, a partir de hoje, estar implementando. Você não precisa mudar de uma hora para outra tudo na sua vida, porque não vai ser assim que funciona. São hábitos e costumes que você já tem e que não é de um dia para o outro que você vai mudar. Mas você pode já começar a dar o primeiro passo, entendeu? Fazendo um levantamento da sua situação financeira, vendo o que você pode ajustar, para no mês que vem, de repente, você já começa a guardar um determinado valor de forma fixa, e aí, aos poucos, você vai construindo bons hábitos e costumes, né? Então, quando você irá você irá começar essa mudança, né? Recomendo que o mais rápido possível, né? Não tenho por que procrastinar. Quanto mais tempo você deixar, principalmente se você está endividado, maior a sua dívida vai ficar. Então, é bom parar e falar, pô, vou mudar hoje. Se tiver que pedir ajuda, peça para alguém que possa te auxiliar, alguém que tem mais habilidade nessas questões financeiras. Eu tenho certeza que você vai conseguir ajuda, ok? E quando você vai alcançar a sua independência financeira, né? Quando você alcançará efetivamente a sua independência financeira? Já põe uma data, né? Já põe um cenário daqui 10 anos, 15, 20, não importa, mas já coloque. Mas o mais importante, que ação você tem que fazer a partir de hoje para que você possa chegar à independência financeira daqui, nesse prazo que você estipulou, ok? Então, gratidão aí a vocês por essa oportunidade. Professor Ricardo, muito obrigado aí pelo convite. Espero que a gente tenha passado as informações da forma mais serena possível, né? Que vocês possam efetivamente agir. E vamos abrir para as perguntas, né? Por favor, aí estou ansioso para saber as perguntas. Opa, legal, Edward. Muito obrigado aí pelo compartilhamento. O pessoal aqui dando mensagens aqui também que gostou bastante. Aqui temos o contato do Edward, se vocês quiserem também dar continuidade, que nem ele falou, ele é coach financeiro, precisando também, né, estar aí a possibilidade de conversar com ele, mas eu tenho aqui uma pergunta da Bruna,
que ela comentou sobre a compra de um imóvel, né, uma compra de uma casa à vista, se você acha que seria um bom negócio investir no Tesouro Direto com um período de 5 anos para poder comprar uma casa à vista. E até já adianto uma outra pergunta junto a isso. O que você acha hoje dos consórcios de imóveis para essa questão de uma compra de casa, ou melhor, né, quais são as melhores opções aí para este objetivo? Deixa eu só parar de compartilhar aqui, para mim voltar à tela aqui, só um minutinho. Isso. Tem que voltar aí na nossa... no Chrome mesmo, pode voltar aí na nossa telinha do Chrome. Tenho... Deixa eu ver se eu consigo... acho que agora vai aqui, né? Espera aí, aqui tá... Sem problema. Eita. Bem, deixa eu ver se eu consigo aqui a sua tela. Deu uma travada aqui agora. Ó, vou compartilhar a minha aqui. Ele deve tirar a sua. Pronto, tirei. Estão me vendo agora aí? Sim, sim. Tá. Então vamos lá. A primeira pergunta, a questão de comprar uma casa daqui a 5 anos com Tesouro Direto. Pelo que eu entendi, tem um título aí que vence em 2026, né? Ok. Hoje, o que acontece? Precisa analisar muito bem a situação. O importante é você guardar o dinheiro, efetivamente. Às vezes, o local, o Tesouro Direto, é uma das formas, sim, de você guardar. Mas existem outras que vão te dar, hoje, uma remuneração melhor. Entendeu? Às vezes, um fundo de investimento, às vezes, um CDB numa corretora de investimentos. Então, e você não vai ficar preso, não é que você fica preso no tesouro, né, que você pode sacar a qualquer momento, mas você, nesse título que vence em 2026, tanto se for o pré-fixado, se for o IPCA, se você saca antes do período, você não vai receber aquele valor contratado, você vai receber o valor do título no dia que você pediu para a venda, né, do título, né? Então, precisa tomar cuidado com essas coisas. Aí, se você já tem, não sei se ela já tem o Tesouro Direto, se ela já está cadastrada numa corretora, eu oriento que ela faça uma pesquisa nessa corretora que ela já está cadastrada sobre fundos de investimentos e CDBs, que pode ser que ela tenha ali uma condição de rentabilidade melhor do que o Tesouro Direto atual, ok? A outra pergunta foi... Sobre consórcio de imóveis, se você acha uma boa opção para esse tipo de aquisição. Então, o consórcio vai depender muito da necessidade da pessoa, né, da pressa ou não. Porque o consórcio, o que acontece? Você entra, compra uma cota e vai pagando, e você vai fazer um consórcio de 10 anos ou mais tempo, tal, e você tem duas chances de ganhar, seja dando um lance ou por sorteio. Sorteio vai depender um pouco da sorte. Você pode ser sorteado logo no primeiro mês, como no último mês ou no meio do caminho. Então, se você quer, você precisa da casa, do consórcio ali, do imóvel mais rápido, talvez você não tenha essa condição, ou vai ter que dar um lance alto para poder ser contemplado através do lance. Se você não tem pressa e você tem dificuldades em guardar dinheiro, o consórcio passa a ser interessante, porque aí é um compromisso que você assume. Tem muita gente que fala, pô, Edward, eu não consigo guardar dinheiro. Mas se eu tiver um compromisso, então, às vezes, o que eu faço? Eu oriento a pessoa a entrar no consórcio, né? Porque ela não vai guardar o valor, por exemplo. Eu vou guardar a prestação do consórcio é R$1.000, ela não teria, assim, o foco e a disciplina de guardar esses R$1.000. Se você guarda, o que acontece? Você vai tendo juros a seu favor no investimento. E o consórcio, você paga a taxa de administração. Você não paga juros, mas você paga a taxa de administração, que não é juros, mas é um valor que poderia ficar a seu favor. Mas também tem a questão de você poder ser contemplado, já pegar uma casa logo no começo, e você vai pagar bem menos do que um financiamento. Então, se você pega um consórcio hoje, você gasta menos do que se você fizer um financiamento imobiliário, ok? Perfeito, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Kaique. Quais são as competências iniciais, além da CPA 10, que o aluno de gestão financeira precisa buscar hoje para entrar no mercado financeiro, além dessa certificação? CPA 10 é a primeira, né? É a mais
vamos supor, a mais básica, né? Depois tem CPA 20, tem CFP, CGA, tem várias outras certificações, mas assim, eu vejo que você fazer a CPA 10 ou CPA 20 é o primeiro passo, mas você vai ter que estar sempre estudando, sempre reciclando, sempre acompanhando as modificações, principalmente se você for para a área de investimentos, né? Cada hora aí aparecem investimentos diferentes, situações diferentes, os próprios investimentos mudam, tem hora que tem alguns investimentos que são melhores do que outros, de repente o cenário muda e outro investimento fica melhor, ou seja, é um constante. Eu, nos últimos 10 anos, já fiz várias, estou sempre, né, procurando me reciclar, sempre participando de treinamentos, para poder estar sempre atualizado, porque as mudanças são muito rápidas realmente. Às vezes, eu lembro quando apareceu a questão do Bitcoin, eu fui dar uma palestra para crianças numa empresa, né, que era o Dia das Crianças, tinha um evento lá que a empresa me contratou para fazer uma palestra para crianças de 8 a 12 anos, né? E, nossa, até foi muito legal a participação das crianças. Teve uma que perguntou assim, ô tio, o que o senhor acha dos bitcoins? E estava assim meio que no começo, eu não sabia muita coisa dos bitcoins, né? Eu falei, caramba, né? Uma criança com 10 anos aí, 11 anos, perguntando. Então, a gente tem que ficar atento, tem que ficar sempre estudando, aprendendo, para poder estar atualizado. Viu? Não é fácil, não. Imagino, com certeza. E eu acho que a palestra de hoje também foi essencial, porque assim, são alunos do curso de administração que tem que ter o planejamento na essência, né? Ou seja, não só a parte financeira, mas todo esse planejamento de metas, objetivos, né? Ou seja, de todas as atividades e acompanhamento. Então, acho que começar, eu sempre falo muito, né? Começar primeiro fazendo todo esse planejamento pessoal seria o primeiro passo para a gente pensar em fazer isso depois para uma empresa ou expandir isso, né, por exemplo, uma organização de 20, 30 mil, 3 mil pessoas e quem sabe uma administração pública, né? Aí pensando muito mais gente nesse processo. Mas eu acho que. Pode falar, desculpa. Não, é isso mesmo. E tem muita gente de administração, às vezes engenheiro, o cara que trabalha com a parte de contador, por exemplo, contabilidade, chega para mim, pô, eu faço para a empresa e não faço para a minha vida pessoal. Né? Eu recebo muito disso, né? Essa questão. E eu gostaria até, professor, de aproveitar a oportunidade. Nós do Bem Financeiro, nós vamos fazer um sorteio. Eu gostaria de disponibilizar para os alunos aqui, tá? Nós vamos fazer uma assessoria, um atendimento financeiro. Nós vamos fazer um sorteio quinta-feira agora, né, no nosso Instagram. Então, todo mundo que está aqui está convidado a participar. Tem gente falando, aí eu quero, tal, né? Vai ser uma consultoria comigo ou com um dos meus sócios, vai depender do que a pessoa vai querer trabalhar, né? Às vezes eu tenho um sócio que é mais para o lado do investimento, tenho eu mais focado de metas e planejamento, mais focado em metas e planejamento. Então a gente vai divulgar, vai ser no Instagram, então quem quiser, entra lá no Instagram do Bem Financeiro Oficial, ok? Lá tem um videozinho, tem um computador com tela verde. Se a pessoa clicar ali naquele vídeo que está ali nas nossas stories, ali no nossos feeds, né? Clicou ali e ele compartilhar para 3 pessoas, ele já passa a entrar no processo do sorteio. E aí na quinta-feira nós vamos fazer sorteio às 8 horas da noite, porque toda quinta-feira a gente faz o Conto sobre Contas. É uma live que a gente divulga casos, histórias reais, é lógico que a gente preservando o nome das pessoas, mas para poder orientar as pessoas assim, com um exemplo prático, né, o que fazer, às vezes o que não fazer. Então, toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente faz essa live e nessa quinta vai ser o sorteio para quem quiser, então, no @Bem Financeiro Oficial, tá? Pode entrar lá, divulga para 3 pessoas ali, marca para 3, que você já começa a entrar. A cada 3 pessoas você concorre com um cupom, vamos dizer assim. Ok? Então, gostaria de deixar isso compartilhado aí para vocês. Tem mais alguma pergunta, professor? Por enquanto, eu acho que está isso mesmo. Como você passou aí seus contatos, né? Quem tiver mais dúvidas pode manter essa conversa. Tem lá o LinkedIn também que eu coloquei no site que a gente está divulgando esses eventos. E queria agradecer novamente, então, a sua participação, Edward. Eu acho que ficou muito... O pessoal elogiou bastante aqui. E depois a gente compartilha o vídeo, né? Se você autorizar, aí a gente compartilha. Pode compartilhar, fique à vontade.
E o pessoal quiser ter mais informações, tem lá no nosso site, o blog do Bem tem artigos também, né, tem uns artigos bem legais lá, então fica à vontade, aí está disponível aí para o pessoal poder aí ter uma vida financeira melhor, né? Que é isso que a gente, nesse momento, é importantíssimo, né? Com certeza, com certeza. Obrigado mesmo, obrigado a todos os participantes aqui. A gente teve uma média de 140 pessoas assistindo a nossa palestra hoje. Obrigado a todos que participaram, que interagiram. E mais uma vez, obrigado, Edward, né, por todo esse conhecimento compartilhado. Bom descanso a todos e não se esqueçam aí de assistir às palestras da próxima semana. Temos continuidade até sexta-feira. Muito obrigado aí. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, obrigado. tchau.